E aí, Daniel Ferri, mais esse vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu trago um tema fundamental, comunicação. Primeiro, você sabia que mais de 92% da nossa comunicação não é aquela que é falada, e sim aquela que nós expressamos por outros meios, por outros canais, e que apenas 8% da nossa comunicação de fato é a comunicação falada? Bom, um exemplo que você pode perceber: faça uma experiência, vá a algum amigo, um colega, e experimente dar uma direção do tipo vire à direita. Mas no momento que você disser vire à direita, sinalize sua mão, talvez aí no vídeo está aparecendo minha direita mesmo, mas eu estou virando minha esquerda, sinalize para o outro sentido, por exemplo, para a esquerda, inclusive, se possível, já gesticule com a sua cabeça. Por exemplo, olha, vire ali para a direita e faça isso. É o famoso que acompanhava o Chaves, né? Se incomodava quando o Chaves, da turma do Chaves, ele dizia sim e balançava a cabeça dessa forma, não e balançava a cabeça dessa forma. Percebe que isso incomoda? Incomoda por quê? Porque 92% da nossa comunicação, ela é a não falada, é aquela comunicação visual que nós podemos fazer por outros canais que eu vou explicar aqui nesse vídeo para você. Porém, nesse momento, é importante que você entenda quais são os benefícios de você conhecer melhor sobre a comunicação. Entenda e perceba que quando você se comunica melhor com as pessoas, você vai colher alguns benefícios logo de cara. Eu vou destacar aqui alguns. Primeiro, a sua comunicação ela vai ser mais assertiva com as outras pessoas, com o ouvinte. Um outro ponto que eu gosto de destacar, você vai conseguir resultados muito mais eficientes para aquilo que você realmente quer. Um ponto também que eu não poderia deixar de fora é que a comunicação, especialmente aquela dentro de empresa ou dentro da sua casa, ela se torna uma comunicação muito mais harmoniosa, porque você consegue organizar melhor as ideias, organizar mais os objetivos e assim negociar melhor com as outras partes. E já que a gente está falando em organização, um benefício que promove assim demais quando você melhora a sua comunicação é a organização das suas ideias. Você consegue consolidar de maneira muito mais clara aquilo que você realmente deseja, que por vezes pode estar confuso na sua mente. Então, para a gente continuar aqui nesse vídeo, eu quero que você guarde uma frase muito profundamente em sua mente. Guarde lá. A responsabilidade da comunicação é do comunicador e não do comunicado, ou seja, do ouvinte. Então, quando você disser se pegar dizendo ou disser para alguém ou para você mesmo coisas do tipo, ninguém me entende, será que eu estou falando grego? Olha, é provável que você tenha razão. É muito provável que você esteja falando grego, talvez para você mesmo, para o seu subconsciente ou para outra pessoa. Não especificamente a língua grega, mas você está não conseguindo ser assertivo, as pessoas não estão te compreendendo. Vamos entender por qual razão? Você já se pegou em algum momento pensando em agir de determinado modo, mas no fim acabou agindo de um modo totalmente contrário? Bom, isso acontece muitas vezes porque a comunicação interna com você mesmo, muitas vezes ela também não está organizada. Nós vamos poder entender aqui mais ao fim desse vídeo quais são as técnicas para que a gente possa corrigir e ter uma comunicação mais assertiva, não só com o mundo exterior, mas com o mundo interior também, assim fazendo com que você possa compreender mais sobre si e sobre outras pessoas. Bom, mas para a gente dar uma avançada aqui no nosso vídeo, é interessante que você entenda o seguinte: a comunicação, no sentido literal da palavra, ela vem no sentido de tornar uma comunicação comum. Ou seja, é através da fala que nós nos expressamos, levando a informação a todas as pessoas ao seu redor, ou seja, ao bem comum. Ok, só que a nossa comunicação, como eu comecei esse vídeo dizendo, ela 92%, ela vem por outros canais. Canais estes como a respiração. Sim, por exemplo, se você está numa discussão, especialmente com a sua esposa, com o seu marido, e você faz simplesmente um... Concorda que isso é comunicação? Isso quer dizer muito. Expressões do tipo... Tudo são expressões, e toda expressão é uma forma de comunicação. Expressões de gestos também, gestos que você pode fazer dos mais diversos. Através de um gesto você pode xingar uma pessoa, você pode falar que ama uma pessoa. Não vou no vídeo fazer um xingamento, mas um muito comum que a gente vê por aí, que eu acho maravilhoso, é aquela que a gente faz, que lindo, um coraçãozinho. Isso é um gesto, é uma maneira de comunicação. Então perceba que a comunicação ela é dada de várias formas por vários canais. E quando você não compreende isso, você pode e deve pagar um preço alto por essa razão. Preço esse como dificuldade nos seus relacionamentos e relações profissionais, conjugais,
dificuldade muitas vezes na educação dos seus filhos, e não é muitas vezes não, sempre na educação dos seus filhos. Eu com meu filho, por exemplo, de 2 anos, eu estudo muito o assunto da neurolinguística, técnicas, programação, neurociência, coaching. Quando eu vou me comunicar com meu filho, por exemplo, eu vou falar desse tema um pouco melhor mais ao fim do vídeo, mas eu sempre mostro para ele a consequência das coisas e não a negação. Do tipo, não põe o dedo na tomada. Ao invés do uso do não põe o dedo na tomada, eu explico a consequência para ele. Filho, se você colocar o dedo na tomada, você vai se machucar, você vai fazer um dodói. Então essa é uma maneira que eu tenho de me comunicar com ele e fazê-lo entender. Porque o simples não faça isso não resolve. Você, se é pai e mãe, você sabe muito bem disso. Então a comunicação é fator fundamental para que você consiga ter resultados mais positivos naquilo que você quer. E logo, o contrário também é verdadeiro. Uma comunicação falha ou desordenada, desorganizada, por vezes vai te custar um preço muito alto, fazendo com que você precise gastar muitas e muitas discussões para chegar num objetivo. Isso no caso, se chegar. Para que você possa aqui, através desse vídeo, entender como ter uma comunicação mais assertiva, como organizar mais as suas ideias, eu trouxe aqui 3 dicas para você. E eu vou começar pela dica de número 1. A dica de número 1 é o seguinte: melhore a sua comunicação interna. Por quê? Primeiro nós temos que melhorar a nossa comunicação interna para depois então nos preocuparmos com a comunicação externa. Eu gosto muito do exemplo onde quando nós pegamos um avião, quando nós vamos tomar um avião para algum local, a comissária de bordo sempre diz assim, né, no momento de partir: em caso de turbulência, máscaras cairão do teto. Primeiro, coloque a máscara em você, depois ajude a pessoa ao seu lado. E isso é um sentido para a vida. Se você não estiver bem com você, como é que você ajuda a pessoa do seu lado? Ou por vezes você ajuda a pessoa do teu lado e vai te faltar o oxigênio. Por fim, queremos que todos saiam bem de uma situação como essa. Então, para melhorar a sua comunicação, em primeiro lugar, melhore a sua comunicação interna. E como que a gente faz para melhorar a nossa comunicação interna? Um tópico que eu vou trazer aqui nessa dica número 1 é: foque naquilo que você quer e não naquilo que você não quer. Vou dar um exemplo. Vamos pegar aqui um texto. Não quero me atrasar. Troque isso para quero chegar no horário. Ou não quero ficar doente. Troque por quero ter saúde. Ou ainda, tenho medo de me faltar dinheiro. Troque por quero ter dinheiro para manter as minhas economias, eu quero melhorar as minhas economias, eu quero crescer a minha economia. Então foque naquilo que você quer. Bom, por mais simples que pareça esse exemplo, a neurociência, após muitos anos de estudo, hoje através de equipamentos, ela prova cientificamente de que o nosso subconsciente, que é a nossa parte neural, ela obedece comandos. Então quando você diz eu não quero me atrasar, o seu subconsciente vai interpretar atrasar, assim eu me atraso. Dando um exemplo aqui, se eu disser para você não pense em um gatinho brincando com uma bolinha, automaticamente você já pensou num gatinho brincando com uma bolinha, porque o seu subconsciente, o seu consciente recebe informação, transmite para o seu subconsciente, que o seu subconsciente processa gato brincando com uma bolinha. O não, nesse sentido, não produz efeito algum. Então a sua comunicação interna ela deve ser focada naquilo que você deseja e não naquilo que você não deseja. A dica de número 2 é ter coerência na sua comunicação. Lembra que no início do vídeo eu disse, 92% da nossa comunicação é a não verbal, é a não falada. Ou seja, ela é dada por expressões, gestos e comportamentos. Guardei essa para esse tópico, comportamentos. Então, por exemplo, você diz para o seu colaborador, você deve chegar no horário. Só uma observação aqui, um parênteses. Perceba que eu já usei a linguagem correta. Eu não disse, você não deve chegar atrasado. E sim, você deve chegar no horário. Essa já é uma comunicação ao qual você está fazendo para o subconsciente dele. Fazendo o uso apropriado do que você quer e não do que você não quer. Puxando aí a dica 1. Mas, dentro desse aspecto, coerência. Então você disse, você deve chegar no horário sempre. A partir disso, quando você dá um comando como esse para uma pessoa, é fundamental que você tenha coerência nisso que você acabou de pedir. Ou seja, você precisa ser uma pessoa responsável com o horário. Se você marcou um compromisso, seja com esse colaborador, ou com essa pessoa, ou com outra que seja,
seja comprometido com o horário. Se ocorrer um imprevisto, avise antes. Lembre-se, se você cobra o horário dos outros, você tem que ser o maestro disso. Você tem que mostrar, através dos seus exemplos, que você é uma pessoa comprometida com o horário. Do contrário, toda a sua comunicação pode estar comprometida ou perder o efeito, até mesmo o respeito, não só nessa matéria, como em outras. Quando você chama um colaborador, uma pessoa, seja lá quem for, para dar uma orientação dessa, para chamar a atenção, falando, você deve chegar no horário, usando a comunicação certa, você deve chegar no horário. E a pessoa, ok, eu vou me comprometer com isso. Mas você não age desse modo, além de perder o respeito nessa situação, você coloca em xeque, em credibilidade, o respeito com outras comunicações dentro da área que você está se comunicando. Bom, por fim, a dica de número 3. Eu guardei a dica de número 3 justamente para o final, justamente porque a dica número 3 é melhore a sua comunicação externa. Então, fazendo aqui uma revisão, melhoramos a comunicação interna, estamos preparados para sermos coerentes com aquela comunicação que nós temos, agora sim é hora da gente externar a nossa comunicação de uma forma diferente. Na dica de número 3, nós vamos usar, primeiro, já a base lá da dica de número 1, ou seja, construir frases de uma comunicação voltada àquilo que eu quero, e nós vamos evitar o uso de duas palavras que eu vou colocar aqui nesse vídeo. Uma palavra é o não, e a outra palavra é o uso do mas. Vamos entender esse contexto? Vamos fazer aqui um teste. Há pouco eu disse, não pense em um gatinho brincando com uma bolinha. Nesse momento que eu disse isso, não pense em um gatinho brincando com uma bolinha, a sua mente já produziu a imagem de um gatinho brincando com uma bolinha. Então, o não, é importante que você entenda que ele é um bloqueador e não necessariamente uma negativa, algo que impede uma ação ou uma comunicação de acontecer. Vou dar aqui alguns exemplos. Troque, tá? Vou dar alguns exemplos para você trocar. Não quero engordar para quero estar em forma com o meu corpo. Não quero perder dinheiro para quero ter mais dinheiro. Não se atrase para chegue no horário. Não esqueça de levar alguma coisa para lembre-se de levar aquela coisa. Quando você faz isso, tanto lá na dica número 1, para o seu consciente, lembrando que foca naquilo que você quer e evitando o uso da palavra não dentro da dica número 3, tanto na sua comunicação interna como na sua comunicação externa, nesse momento você começou a organizar as suas ideias. As suas ideias começaram agora a ganhar consistência, coerência e assim você começou inclusive a responder para você mesmo, para o seu subconsciente, coisas que não estão processando no seu consciente, você está respondendo como organizar mais o seu cérebro, tornando a sua comunicação mais assertiva. Olha, essas 3 dicas, ainda falta concluir aqui o uso do mas essas 3 dicas, você focar naquilo que você quer, evitar o uso do não e manter coerência naquilo que você falou, você já ganha autoridade em todos os campos da sua vida, com seu filho, com a sua esposa, com seu cachorrinho, no seu trabalho, aonde você estiver. E aí, eu quero trazer aqui também o uso da palavra mas. Perceba a seguinte frase, chamo eu minha esposa e digo para ela, minha esposa, Sabrina, você é uma esposa fantástica, é uma mãe incrível, mas... Perceba que o mas, o que vem daí para frente, coisa boa, não é? Não pode ser mas, o que vai ser? Coisa boa, não é? Assim como vamos trazer para alguns ambientes do trabalho. Olha, o seu trabalho, o seu projeto ficou fantástico, mas... Ou, olha, você tem feito um trabalho incrível aqui na empresa, mas... Perceba que sempre quando você tem o mas ele anula a frase anterior. É como no caso do uso do não. Quando você começa a frase dizendo não faça isso, você está basicamente traduzindo faça isso. O não foi anulado. No sentido do mas, você anula o restante da frase quando o mas está aqui no meio. Então, se eu digo você é uma boa esposa, mas eu estou querendo dizer tem coisa ruim aí. E eu anulei toda aquela parte. Ok, então como fazer ou dar um feedback ou uma orientação, chamar a atenção de alguém que eu preciso chamar, não utilizando mas. E que conjunção eu devo usar aí? A conjunção é a letra E, a conjunção E. Perceba a diferença da frase. O seu projeto ficou muito bom, mas ele deveria ter alguns acréscimos de informação.
Então perceba que esse mas, quando eu falei deveria ter alguns acréscimos de informação, eu anulei a parte que eu disse, o seu projeto ficou bom. Vamos fazer outro exemplo. O seu projeto ficou muito bom e, com o acréscimo de algumas informações, ele vai ficar ainda melhor. Ou vamos trazer aqui ainda um outro exemplo. Você tem sido um funcionário muito exemplar para a nossa empresa, mas o seu comportamento tem tumultuado um pouco o nosso ambiente de trabalho. Perceba que a gente destruiu aquele passado. Agora, você tem sido um profissional muito importante para a nossa empresa e, alterando alguns comportamentos, você vai evitar que seja tumultuado o nosso ambiente de trabalho. Então você não destrói aquilo, você constrói, você adiciona. Guarde isso, o mas anula, o e adiciona. Esse é o exemplo de conjunção. E para você que, quando a gente está explicando neurociência, é muito interessante que são 10, 15, 20 anos de estudo para se chegar a uma conclusão. E quando a gente tem uma fórmula pronta, a fórmula parece tão simples que a gente até duvida da sua eficiência. Agora, hoje, estudando a área, conhecendo o que eu conheço no assunto de neurociência, coaching, PNL, ciências humanas, entre outros fatores, eu te digo, isso dá um impacto na comunicação imenso. Quer ver? Vamos fazer um exemplo agora completo? Vamos fazer aqui um exemplo sem técnica nenhuma. Você chama um colaborador, um colega de trabalho, e você precisa orientá-lo, fazendo aqui uma historinha, você precisa orientá-lo de que ele tem tido muitas conversas paralelas, muitas brincadeiras fora de hora, e isso está tumultuando o ambiente. Porém, esse colaborador, ele é um cara de ponta, ele é um cara que trabalha bem, é um cara que funciona legal. E você não quer, naturalmente, ofendê-lo nem desmotivá-lo, você apenas quer que ele consiga produzir o seu trabalho como ele produz e que não tumultue o ambiente. Então vamos fazer aqui uma frase, sem técnica. Você chama o colaborador e diz assim para ele: eu não quero mais que você tumultue o ambiente com essas suas brincadeiras fora de hora, com essas suas conversas paralelas. Você é um funcionário muito importante para nós, entrega os seus trabalhos em dia, mas distrai todos do departamento com esse seu comportamento. Esse foi um exemplo sem nenhuma técnica. Vamos agora fazer o exemplo com técnica. No exemplo com técnica é o seguinte: você chamou o mesmo colaborador e você diz para ele: eu quero que você contribua para um melhor ambiente de trabalho, evitando conversas paralelas, evitando brincadeiras fora de hora. Você é um profissional muito importante para nós, entrega os seus trabalhos em dia e pode contribuir muito mais tendo um comportamento dessa forma. Entende a diferença que ficou essas duas frases? Tentei fazer elas o mais fidedigno possível aqui, mas perceba a diferença que ficou entre essas duas frases? A pessoa ela recebe essas informações, isso pelo subconsciente dela, de uma maneira muito mais positiva. É o famoso feedback positivo, e não aquele feedback negativo. É aquele feedback que faz com que a pessoa saia de lá encorajada a fazer aquilo, e não aquele feedback que faz a pessoa sair de lá desanimada, desmotivada. Um funcionário que está dando um bom resultado, que entrega seus trabalhos em dia, que muitas vezes está numa boa brincando com os colegas ou puxando um papo, ele não vê a maldade naquilo, ele não percebe que aquilo está ruim. E aí você chama, ele diz sem técnica nenhuma: não quero que você faça isso. Então, ficou registrado, quero que você faça isso. As suas conversas, o seu comportamento tem atrapalhado as pessoas. Você é um bom funcionário, mas se continuar assim, vai continuar atrapalhando o ambiente. Destruiu toda aquela parte que você o elogiou, trouxe à tona aquilo que ele realmente merecia ouvir. E o contrário vai agregar muito mais essa conversa, focando naquilo que você deseja. Olha, eu quero que você contribua para um ambiente melhor aqui de trabalho, evitando conversas paralelas, evitando que você se comporte dessa maneira. Você é muito importante pra gente, você faz a diferença, você entrega o resultado. E se você mudar esse seu comportamento, eu tenho certeza que nós vamos construir uma empresa ainda melhor. Assim como, claro, não posso no vídeo dar tantos exemplos, mas aqui eu quero que você leve isso para os exemplos da sua vida, na comunicação conjugal, com amigos, com filho, de novo, até mesmo com seu animalzinho de estimação. Explica o resultado daquilo, ao invés de usar o mas, ao invés de usar o não. Bom, então é isso. Mais um vídeo entregue. Espero de verdade que esse conteúdo possa trazer benefícios para a sua vida, benefícios para a sua comunicação e que você tenha uma comunicação ainda mais assertiva e atinja resultados extraordinários. Um grande abraço, até o próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau.